Um assassinato envolto em gelo e silêncio. Bem-vindo a Verso da Pista. Eu sou seu anfitrião. Vale, diga-me de onde você está assistindo. Seus comentários sempre aquecem este mistério árido. A neve caiu sem parar durante todo o dia, macia e implacável, até que o mundo pareceu abafado sob seu silêncio prateado. A grande casa de mansão Frostia Torre, solitária nos arredores de Cotswolds, brilhava fracamente através da névoa, um farol solitário num mundo tomado pela brancura. Lá dentro, o calor das lâmpadas, as risadas e o tilintar dos copos de cristal contavam uma história completamente diferente. A do evento anual. Reunião de Ano Novo de Lady Constance Whitmore, um evento da alta sociedade que era sussurrado nos salões de Londres e invejado por todos os que não foram convidados. O relógio no salão principal bateu 11 horas. Convidados em vestidos deslumbrantes e smokings impecáveis rodopiavam sob os lustres. O champanhe cintilava, os violinos cantavam e o aroma de lírios, a flor favorita de Lady Constance, pairava no ar. Mas em meio à alegria havia tensão, uma corrente subterrânea sentida, mas não expressa. A própria anfitriã, elegante e imponente aos 60 anos, estivera excepcionalmente irritadiça a noite toda. Sua sobrinha, a jovem e encantadora Evelyn Blake, fora vista cochichando com um homem de cabelos escuros perto da biblioteca, e Lord Maxwell, irmão distante de Constance, chegara sem ser convidado, com o rosto pálido e abatido. Lá fora, a neve acumulava-se. Lá dentro o ambiente tornava-se tenso. Às 0h45, as risadas cessaram. Em algum lugar no andar de cima, uma porta bateu. Alguns convidados se viraram. Depois deram de ombros voltando para suas bebidas. Apenas Evelyn pareceu estremecer, olhando ansiosamente para o relógio. Quando bateu meia-noite, Lady Constance havia desaparecido. Foi Evelyn quem a encontrou. 20 minutos depois na estufa, desmaiada ao lado das orquídeas cobertas de geada. Um copo de cristal estava estilhaçado ao lado de sua mão, e um leve aroma de amêndoas pairava no ar. Lady Constance Whitmore estava morta. Os gritos que se seguiram estilhaçaram a frágil harmonia da festa. Os convidados entraram correndo. O mordomo empalideceu como a neve além das janelas e alguém murmurou: veneno. Uma palavra que, uma vez pronunciada, pareceu se agarrar a cada sombra no salão. Lá fora, a tempestade uivava na escuridão, prendendo todos eles lá dentro. Ao amanhecer, a mansão mergulhara num silêncio inquietante. Ninguém havia saído. Os montes de neve confirmavam isso. O inspetor local, um homem robusto chamado Graves, fizera o seu melhor. Interrogara, anotava, protestava, mas os hóspedes já cochichavam entre si que algo estava errado. O veneno não podia ter surgido do nada, e todas as portas estavam trancadas por dentro. Quando as portas do grande salão se abriram novamente naquela manhã, uma nova figura entrou. Elegante, compacta, vestindo um sobretudo fino demais para a Inglaterra rural. Seu bigode brilhava com perfeição, seus olhos penetrantes e perspicazes. Monsieur Hercule Poirot, anunciou o mordomo com visível alívio. O senhor foi chamado pela senhorita Blake. Poirot inclinou a cabeça modestamente. É lamentável chegar no início do ano novo em circunstâncias tão trágicas, murmurou. Mas talvez, monsieur, seja o destino que me colocou aqui, não é? Pois quando há desordem, tocou levemente a têmpora, é dever do pequenas células cinzentas para restabelecer a ordem mais uma vez. Poirot não assumiu o comando. Ele fez com que a ordem parecesse inevitável. Com apenas uma leve inclinação da cabeça, solicitou a cooperação do inspetor Graves, e o homem robusto, já um pouco intimidado pelo bigode polidamente brilhante e pelas luvas impecáveis, acabou concordando com o que lhe pareceu uma ideia própria. «A sala de estar, por favor», disse Poirot suavemente. «Ninguém sai, ninguém telefona. Vamos organizar as pessoas e então...
Acertaremos a verdade. O mordomo, cuja palidez sugeria uma noite em claro, abriu caminho entre as janelas cobertas de geada até uma sala comprida onde uma lareira crepitava baixinho. Apresentado como Pritchard, ele assumiu um posto junto à porta com uma espécie de grave devoção ao dever. Lá fora, a tempestade pressionava sua face branca contra os vidros. Lá dentro, uma dúzia de figuras, ora imóveis, ora inquietas, com as mãos cruzadas, ora mexendo nos botões de punho, ora encarando umas às outras, ora o tapete, ora o espaço vazio junto à lareira, onde um monte de lírios pendia num vaso de prata. Poirot colocou o chapéu precisamente sobre uma mesa lateral, como se fosse uma peça de xadrez. Começaremos, anunciou, com o que se sabe. Madame Whitmore está morta. Há um cheiro, como podemos dizer, de amargura no copo perto de sua mão. O intervalo entre sua ausência do salão e a trágica descoberta foi de quase 20 minutos. As portas da varanda que dão para o terraço foram encontradas trancadas por dentro. Ninguém saiu da casa. A neve, ela é a carcereira que não esquece. Seus olhos percorreram o cômodo. Então, estamos completos. Alguém poderia, por gentileza, me fornecer a lista dos presentes ontem à noite? Pritchard, eficiente mesmo em meio à dor, forneceu o texto. Poirot não o leu em voz alta. Estudou-o e depois observou os rostos. Senhorita Evelyn Blake, disse ele gentilmente. Evelyn estremeceu ao ouvir seu nome. Ela era muito loira, com os olhos avermelhados não de forma artificial, mas de forma genuína. Nenhum artifício teria escolhido tal vermelhidão. Ela se levantou um pouco e sentou-se novamente. Sim, sussurrou. Você descobriu sua tia, disse Poirot. Você me chamou. Isso demonstra afeto e bom senso. Diga-nos apenas isto por enquanto. Madame teve desavenças, dívidas, medos. Evelyn engoliu em seco. Não eram dívidas. Que eu saiba, não. Medos. Seu olhar desviou-se para um homem de terno escuro, parado perto da janela. Ela estava preocupada. Recebeu uma carta no jantar. Depois conversou com Lord Maxwell e... não foi nada cordial. Lord Maxwell emitiu um som de desprezo. Era alto, elegante, com o refinamento peculiar que a riqueza às vezes confere à amargura. Constance nunca foi cordial, disse ele. Ela dava sermões sobre meus investimentos, sobre minhas associações. Ela se considerava uma guardiã. Não suportava perder o controle de nada. As sobrancelhas de Poirot se ergueram 1 milímetro, depois caíram. Voltaremos à carta, disse ele, e à proteção de Madame. Muitas vezes o amor se disfarça de armadura, não é? E quando há armadura, há algo a proteger. O inspetor Graves aos poucos conseguiu recuperar sua aparência oficial. Melhor analisá-los um por um, disse ele rapidamente. Nomes e motivos da presença deles aqui. Exatamente, concordou Poirot. Mas não apenas as razões ditas com os lábios. Ouviremos também as razões ditas com o silêncio. Senhor da janela? O homem de cabelos escuros se virou. Suas mãos eram delicadas demais para trabalho braçal, a tatuagem em seu punho, honesta demais para uma pose. Dr. Adrian Vale, disse ele. Eu sou, mas era o médico de Lady Constance. Convidado como amigo? Perguntou Poirot. Como médica dela, respondeu Vale. Ela insistiu em monitorar um desmaio que teve no mês passado. Não foi nada grave. Confesso que gostava das festas dela. Ela era uma anfitriã formidável. E você estava na biblioteca antes da meia-noite, disse Poirot com suavidade. Muitos estavam presentes, respondeu Vale sem pestanejar. Bibliotecas são para sussurros em reuniões como essa. A senhorita Blake me perguntou sobre a saúde da tia dela. Evelyn coloriu. Sim, colori. Minha tia parecia tensa. Ela tem feito mudanças. A boca de Lord Maxwell se contraiu. Mudanças que foram imprudentes. Mudanças de que natureza? Perguntou Poirot quase sonhadoramente. A resposta não veio de Maxwell, mas de uma mulher sentada perto da lareira,
cujo elegante vestido preto tinha uma austeridade que favorecia sua estrutura delicada. Alterações legais, disse ela. Sou Lydia Harrington, advogada de Lady Constance, ou talvez sua ex-advogada. Na semana passada, ela me informou que desejava revisar seu testamento por completo. Houve um leve tremor no ar, como o farfalhar dos lírios ao vento. O olhar de Poirot brilhou. Inteiramente? Foi o que ela disse. A voz de Lydia era calma. Ela juntou as mãos com cuidado. Ainda não tínhamos executado a nova versão. O inspetor Graves bufou. Então a velha vontade permanece. Isso coloca as pessoas de sempre nos lugares de sempre. Inspetor, murmurou Poirot, as coisas comuns são muito incomuns quando se repara nos detalhes. Ele voltou sua atenção para um jovem perto do piano, cuja gravata branca havia sido reajustada com mãos trêmulas. Monsieur? Julian March, disse o jovem, com a humildade de quem sabe que foi contratado para encantar. Eu conduzi o quarteto ontem à noite. Lady Constance nos contratou para a temporada. Tocamos no salão quando o relógio bateu meia-noite. E você viu a madame então? Não. Ela tinha saído da pista de dança alguns minutos antes. E os criados? Perguntou Poirot. Seus olhos se voltaram para Pritchard. Você e... Senhor, a governanta é a senhora Dodd, disse uma mulher robusta, cujas faces honestas agora estavam marcadas pela preocupação. Duas criadas, Alice e Nora. O lacaio Tom, a cozinheira e a ajudante de cozinha permanecem nas cozinhas. Com neve ou sem neve, o café da manhã precisa ser servido. Poirot inclinou a cabeça. E você, madame la gouvernante, você notou o quê? A senhora Dodd franziu a testa, tentando se lembrar. Minha senhora pediu que os lírios fossem levados para o jardim de inverno antes do brinde. Disse que o perfume estava muito forte perto da pista de dança. Eu disse para Alice, é tudo o que me lembro. Exatamente assim, murmurou Poirot, e houve uma pausa quase imperceptível após a palavra perfume. Do outro lado da sala, uma mulher com um rosto fotografado, o tipo de rosto que estampava as páginas sociais, cruzou uma perna elegante sobre a outra. Vocês não me pediram para falar, disse ela irritada. Eu sou Beatrice Harrow. Constance e eu competíamos. Por comissões de caridade, por convidados, por manchetes. Ela deu de ombros. Mas jantamos juntas na semana passada. Fizemos uma espécie de trégua. Tréguas no fim do ano são como neve, disse Poirot. Bonitas, mas derretem. Ele então olhou para um homem de porte atarracado, com um bigode aparado, menos esplêndido, mais prático. E o senhor, monsieur? Oliver Denton, disse ele. Administrador da propriedade de Lady Constance. Eu cuido da manutenção e do aquecimento da mansão Frost. Mais difícil ultimamente, perguntou Poirot. Denton hesitou. Houve investimentos que não se concretizaram, uma tensão temporária, nada que não pudesse ser corrigido com prudência. O olhar de Lord Maxwell não se moveu, mas emanava dele um desprezo gélido. A prudência é enfadonha. E o tédio, disse Poirot suavemente, mantém a gente vivo. Deixou a ideia assentar e então moveu-se um pouco, mudando o ângulo como se estivesse alinhando estatuetas numa lareira. Temos a família, a sobrinha e o irmão. Temos o dinheiro, o advogado e o gerente. Temos a saúde, o médico. Temos os rivais, a dama da sociedade. Temos os criados que veem tudo, mas nunca repetem. Sorriu para Pritchard. E também os músicos que ouvem o que não é dito, porque se pensa que não estão prestando atenção. Julian March parecia ao mesmo tempo lisonjeado e assustado. Agora, continuou Poirot, vamos acertar a hora. Seu indicador traçou um padrão no ar. Às 5 para a meia-noite, Madame sai do salão. Quem a viu sair? Sim, eu disse, respondeu Beatrice Harrow prontamente. Ela me disse para aproveitar meu triunfo. Eu tinha garantido um duque que nunca comparece. Ela era seco, perguntou Poirot. Uma piada sem graça. E quem será o próximo?
Eu a vi rapidamente perto do corredor que leva ao jardim de inverno, disse o Dr. Vale. Ela caminhava sozinha. Inspetor, disse Poirot, o senhor lacrou a estufa? Estava tudo bem fechado, disse Graves. Trancado por dentro. A única janela que estava entreaberta estava obstruída por gelo. Havia cacos de vidro no chão de uma taça de champanhe que caiu. Não deixei cair, sussurrou Evelyn. Minha tia nunca deixava cair nada. Poirot assentiu uma vez muito lentamente. Vamos testar essa observação com muitas outras. Por agora, mais uma pergunta. E desta vez para todos na sala. Ontem à noite, durante o baile, Madame recebeu uma carta. Quem a trouxe? Pritchard se mexeu. Sim, senhor. Foi entregue por um rapaz da aldeia. Sem nome do remetente. Onde está agora? Na gaveta dela, disse Lydia Harrington. O inspetor Graves e eu a colocamos sob o lacre dele até a sua chegada. Bem, disse Poirot suavemente. Então temos a ordem. Uma carta antes da discussão. Uma discussão antes da partida, uma partida antes da morte. Sua mão pairou, em posição de comando, como a de um maestro. E acrescentaremos mais uma nota à partitura. Senhorita Blake, você disse que sua tia estava fazendo mudanças. Ela tirou os lírios do hall porque o perfume estava muito forte. E, no entanto, foi sentar-se entre eles no jardim de inverno. Remover um perfume e depois adotá-lo. Eis uma contradição. Nas contradições encontra-se a verdade. Ele sorriu sem maldade para os rostos reunidos. Falaremos com cada um de vocês, com calma e em particular. E as pequenas células cinzentas farão seu passeio. Enquanto isso, imploro que não arrumem seus álibis. A desordem revela o caráter, e o caráter, no fim, revela o assassino. A casa parecia escutar. Após a calma declaração de Poirot, até o vento lá fora se acalmou, como se não quisesse interromper o ritmo lento e deliberado de seus pensamentos. Ele tirou do bolso um pequeno caderno, imaculado com as pontas intactas, e sentou-se à escrivaninha perto da lareira. Os suspeitos o observavam em silêncio constrangido. Cada um em sua própria mente ensaiava explicações, fragmentos de defesa. Era espantoso como a culpa, real ou imaginária, tornava a voz seca e o pulso audível. Poirot começou conversando com Evelyn Blake. Mademoiselle, se me permite, disse ele gentilmente. Permita-nos conversar apenas nós dois, por alguns instantes. Evelyn obedeceu, seguindo-o até um escritório menor do outro lado do corredor. O cômodo estava repleto de livros e tinha vista para a brancura ofuscante do jardim além. Poirot indicou uma cadeira perto da lareira, e ela sentou-se segurando um lenço com os dedos. Você amava sua tia, não é? Perguntou ele. Sim, disse ela suavemente. Embora fosse difícil. Queria que tudo fosse feito corretamente. Cada carta respondida, cada amizade administrada como se fosse um negócio. Não suportava fraqueza, mas era gentil à sua maneira. À sua maneira? Repetiu Poirot pensativamente. E quanto à noite passada, como você a avaliou em termos de humor? Ela estava nervosa, disse Evelyn após uma pausa. Algo a perturbou. A carta, eu acho. Ela se desculpou e saiu do baile. E quando a segui mais tarde, ela não estava no quarto. Procurei por toda parte, antes de ir ao conservatório. Sua voz falhou. Eu gostaria de não ter ido sozinha. Poirot inclinou-se ligeiramente para a frente. Mademoiselle, diga-me, sua tia tinha algum inimigo? Inimigos? Os olhos de Evelyn se arregalaram. Ela brigava sim, mas era respeitada. Até mesmo Lord Maxwell. Ele ressentia o controle dela, mas dependia dela financeiramente. E o Dr. Vale, bem, ele parecia gostar dela. Afeição, talvez, murmurou Poirot. Mas a afeição nem sempre é o que parece. E você, senhorita Blake, se beneficiou com o presente testamento? Eu não sei, disse ela rapidamente, quase rápido demais. Ela nunca me contou. Acho que ela pretendia mudar as coisas. O bigode de Poirot se contraiu levemente. É muito curioso como a morte chega
com tanta frequência antes da assinatura de um novo documento. É uma coincidência que ocorre com muita frequência, para ser mera coincidência, não é? Evelyn baixou a cabeça. Poirot a observou por mais um instante. Depois se levantou, sinalizando que a entrevista havia terminado. A senhora me perdoará, senhorita, se eu disser que a dor às vezes é a névoa que nos esconde a verdade. Tente se lembrar. Quais foram as últimas palavras de sua tia para a senhora? Ela disse... Evelyn franziu a testa. Não confie nas aparências. Achei que ela estivesse falando de Beatrice Harrow, mas agora não tenho certeza. Os olhos de Poirot brilharam. Não confie nas aparências. Muito bem, agradeço-lhe. Em seguida chamou o Dr. Vale. O médico entrou apressadamente como se estivesse determinado a demonstrar sua calma profissional. Seus olhos escuros, no entanto, revelavam uma vigilância que Poirot não deixou passar despercebida. Doutor, começou Poirot, o senhor disse que Lady Constance estava com boa saúde, sem problemas cardíacos, sem desmaios que justificassem preocupação, nada que não pudesse ser explicado pelo estresse, respondeu Vale. Ela era muito nervosa, propensa à ansiedade. Sua mente estava ativa, talvez até demais. Eu havia prescrito um sedativo leve. Poirot ergueu o olhar. Um sedativo. E será que tal droga, se combinada com cianeto, por exemplo, mascararia seu odor ou retardaria seu efeito? Vale piscou. Suponho que isso possa embotar os sentidos antes da morte, sim. De fato, você fala como um homem da ciência. Poirot sorriu levemente. No entanto, você também foi visto perto do corredor que leva ao jardim de inverno, pouco antes da morte. Eu a segui, disse Vale sem hesitar. Ela parecia agitada, mas quando cheguei à porta da varanda, estava trancada. Presumi que ela quisesse ficar sozinha. E você não tentou forçar a entrada? Achei imprudente, disse o médico com rigidez. Ela prezava pela sua privacidade. Poirot o observou por um longo momento, depois disse: Doutor, o senhor estava ciente da intenção de Lady Constance de alterar seu testamento? Eu suspeitava disso, disse Vale após uma pausa. Ela mencionou recompensar a lealdade e punir a traição. Só pude presumir que ela se referia ao irmão dela. Poirot acenou levemente com a cabeça. Pelo menos você é franco. Obrigado, doutor. Quando Vale saiu, Poirot ficou sentado bem quieto, com os dedos entrelaçados e os olhos semicerrados. Ouviu o leve tic-tac do relógio e o sussurro da lareira. Então tocou a campainha para o próximo turno. Lord Maxwell entrou com uma arrogância excessivamente calculada. Monsieur Poirot, disse ele, espero que isto não demore muito. Detesto ser interrogado como um suspeito qualquer. Tenho certeza que sim, meu senhor, respondeu Poirot agradavelmente. E, no entanto, até que o assassino seja encontrado, estamos todos apenas suspeitos aos olhos da verdade. Diga-me, como você ocupou os momentos antes da meia-noite? O olhar de Maxwell não vacilou. Eu estava na sala de fumantes com Denton. Compartilhamos um charuto e conversamos sobre o tempo. Dificilmente um crime. Ah, o tempo é sempre um álibi muito conveniente. Você viu sua irmã depois? Não. Nós discutimos mais cedo naquela noite. Ela me acusou de jogar de perder o dinheiro da família. Eu disse para ela cuidar da própria vida. E a carta? Perguntou Poirot com leveza. Você sabia da existência dela? Maxwell franziu a testa. Só que isso a incomodou. Ela escondeu rapidamente quando entrei. Talvez algum assunto de negócios. Poirot bateu com a batidinha no caderno. Você depende financeiramente de Lady Constance, não é? Maxwell sorriu sem humor. Meu caro Poirot, todos dependem de alguém. Não vou fingir pobreza. Mas minha irmã, ela usava o dinheiro como uma coleira. Se eu desejava independência, ela chamava isso de rebeldia. O olhar de Poirot se intensificou. E agora ela está morta. Isso lhe traz liberdade ou ruína? Os olhos de Maxwell brilharam. Ambos, talvez. Não tenho nada a esconder, monsieur.
Mas o senhor descobrirá que a verdade está em outro lugar. Quando ele saiu, Poirot se levantou e começou a andar de um lado para o outro. Ele podia sentir a forma do quebra-cabeça se delineando, mas as peças ainda estavam faltando. Ele precisaria de mais do que álibis. Precisaria de psicologia. Em seguida chamou Lydia Harrington. A advogada moveu-se com serena compostura, sua expressão calma. Monsieur Poirot, disse ela, presumo que o senhor deseje saber o que o Novo Testamento contém. Seria contra a ética profissional revelar, mas, dadas as circunstâncias, é meu dever. Poirot inclinou a cabeça. A senhora tem toda a razão. Ela pretendia, disse Lydia cuidadosamente, dividir sua herança igualmente entre 5 pessoas. Miss Blake, Lord Maxwell, Dr. Vaile, Beatrice Harrow e seu mordomo, Pritchard. Poirot repetiu em voz baixa. O mordomo! Ela disse que ele havia sido leal além da conta e merecia segurança. Ela também pretendia excluir certas instituições de caridade, o que irritou muito a Sra. Harrow. Ah, murmurou Poirot. Quando o dinheiro muda de direção, o ressentimento vem depois. E a senhora, madame, não ganha nada com isso? Apenas a satisfação de realizar os desejos do meu cliente, respondeu Lydia com naturalidade. Poirot esboçou um leve sorriso. A senhora é admirável, mas já vi muitas vezes como a satisfação pode assumir muitas formas. Ele a dispensou gentilmente e voltou para a janela. A neve havia parado, deixando um mundo de silêncio branco. A tempestade cumprira seu papel. Os selara a todos em uma gaiola de vidro e gelo. Poirot voltou-se para a lareira. Mon Dieu! Sussurrou para si mesmo. Como as paixões dos homens se tornam visíveis tão rapidamente quando a morte remove a cortina polida. Ele escreveu uma única palavra em seu caderno. Contradição. Lady Constance arranca os lírios porque seu perfume a sufoca, mas vai sentar-se entre eles. Ela teme algo, mas bebe sozinha. A porta está trancada, mas nenhuma chave é encontrada. E sempre, a carta ele fechou o caderno. Não haveria descanso até que lesse aquela carta, e quando o fizesse, Poirot sabia. O primeiro fragmento da verdade emergiria, delicado, frágil, mas inequivocamente claro, como a primeira pegada na neve intocada. Poirot solicitou a carta após o almoço. A casa, silenciosa e nervosa, estava reunida na sala de jantar, sob o olhar atento do inspetor Graves, onde a conversa se resumia ao tilintar dos talheres. Quando Poirot entrou, o silêncio se instalou com mais firmeza do que antes. Ele fez uma reverência cortês a Evelyn, a Lydia Harrington e, em seguida, ao inspetor. Se lhe aprouver, meu amigo, disse ele a Graves, a carta lacrada. Podemos examiná-la agora? Pois as palavras, mesmo as escritas às pressas, às vezes podem gritar onde as bocas permanecem discretamente fechadas. Graves resmungou em concordância, tirando do bolso do casaco um pequeno envelope marrom, cuidadosamente lacrado com cera vermelha. Colocou-o sobre a mesa como se fosse um espécime perigoso. Poirot o observou por um instante e, em seguida, usando um cortador de papel prateado, rasgou o lacre delicadamente. Dentro havia uma única folha de papel creme, com o brasão de Lady Constance. Poirot a desdobrou, leu-a em silêncio e depois leu-a novamente. Ficou sem dizer uma palavra por quase 1 minuto. E o tic-tac do relógio da sala de jantar tornou-se insuportavelmente alto. Finalmente suspirou baixinho e colocou a folha sobre si. É breve, disse ele. E diz muito. E nada. Ele leu em voz alta com a voz calma e clara. Lady Constance Whitmore, seu julgamento está atrasado. Você se escondeu atrás da moralidade por tempo demais. À meia-noite trará o acerto de contas. A dívida precisa ser paga. Não havia assinatura. Apenas um leve rastro de tinta borrada na parte inferior, como se a mão do escritor tivesse tremido ou hesitado em dúvida. Um murmúrio percorreu a sala. Beatrice Harrow deu uma risada curta e incrédula. Que melodramático, disse ela.
Certamente ninguém aqui escreve tamanha bobagem. Parece uma cena de teatro. Poirot ergueu os olhos. Talvez, madame. Mas o teatro tem uma grande verdade. Revela o caráter por trás do disfarce. Evelyn inclinou-se para a frente, ansiosa. Você acha que é uma ameaça, Monsieur Poirot? Mais oui, mademoiselle. Mas mais do que isso. É pessoal foi escrito por alguém que a conhecia e que se sentiu injustiçado. A palavra dívida não é uma questão financeira, creio eu, mas sim moral. Lord Maxwell bufou. Ela tinha um talento especial para criar inimigos. Provavelmente algum criado demitido em busca de atenção. Talvez, disse Poirot com suavidade, mas chegou às mãos dela ontem à noite. Entregue por um rapaz da aldeia. Um rapaz da aldeia não entregaria uma carta dessas sem conhecer o remetente, não é mesmo? Inspetor, talvez o senhor possa pedir a um guarda que fale com esse mensageiro, se a neve permitir. Graves murmurou uma concordância. O olhar de Poirot percorreu a mesa mais uma vez. É curioso, não é, meus amigos? A carta avisa da meia-noite. E à meia-noite Madame Whitmore morre. Isso não é coincidência. Mas como o autor sabia que ela estaria sozinha na estufa? Como poderiam garantir que ela beberia daquele copo em particular? Ninguém falou. Apenas os dedos de Lydia Harrington tamborilavam levemente na xícara de chá, um ritmo que os ouvidos aguçados de Poirot captaram e registraram. Após a refeição, Poirot solicitou a companhia da Sra. Dodge e das criadas. Elas se reuniram na sala de estar menor, com semblantes assustados, como se a culpa pudesse estar escondida em algum passo esquecido. O comportamento de Poirot, no entanto, era gentil. Não tenha medo de mim, disse ele gentilmente. Não sou o tipo de policial que grita. Peço apenas que se lembre do que viu, do que ouviu, por menor que seja. A Sra. Dodge assentiu com a cabeça, ajeitando o avental. Milady era exigente com seus lírios, começou ela. Ela dizia que eram muito fortes e pediu para Alice levá-los embora. Depois, pediu uma bandeja com champanhe e uma taça. Alice a trouxe. Poirot voltou-se para a criada mais jovem, uma moça nervosa de cabelos claros. Mademoiselle Alice, você trouxe o copo? Sim, senhor, ela gaguejou. Ela me disse para pegar uma garrafa nova na despensa. Eu a servi ali, na mesinha. Ela mesma pegou a bandeja e disse que queria servir em paz. Foi só isso que eu vi. Poirot franziu levemente a testa. Então ela carregava a própria bandeja. Isso é incomum para uma dama de sua posição. Sim, senhor, sussurrou Alice. Mas ela parecia, como posso dizer, tensa. Dispensou-me rapidamente. Poirot inclinou a cabeça. Obrigado, senhorita. E mais alguém entrou na despensa, enquanto a senhora estava lá? Alice hesitou. Depois olhou para a Sra. Dodge. O Dr. Vale entrou. Ele pediu um copo d'água. Lembro-me porque ele parecia muito sério, e quando me ofereci para buscar, ele disse que ele mesmo serviria. Os olhos de Poirot se estreitaram ligeiramente. De fato. Ele os dispensou, agradecendo a cada um por sua vez, e então retornou à fogueira. Ficou olhando para as chamas por vários minutos antes de chamar o inspetor Graves. Meu amigo, disse ele suavemente, fica ainda mais interessante. Lady Constance se serve de champanhe. Um ato contra o hábito. O médico entra na despensa nesse mesmo instante. O veneno está no champanhe. Mas o médico é um homem habilidoso. Será que ele arriscaria um método tão grosseiro? Não, é óbvio demais. Portanto, devemos perguntar, quem desejou isso? Aparecer então. Graves coçou a cabeça. Pode ser aquele tal de Maxwell. Ele tem motivos de sobra, dinheiro, ressentimento, tudo. Poirot balançou a cabeça levemente. Meu caro, sempre o motivo, nunca a psicologia. Lord Maxwell grita sua raiva. Ele não sussurraria seu assassinato. Não, não. Isso foi feito por uma mente delicada, calculista, talvez com medo de ser descoberta. Não é paixão, é precisão. Naquela tarde, Poirot se viu sozinho na estufa. A luz que entrava pelo teto de vidro era fria e cinzenta, brilhando fracamente nos cacos de vidro quebrado,
que Graves deixara intactos. Poirot se agachou ao lado, sua respiração embaçando o ar. O leve aroma de lírios ainda persistia, misturando-se a algo amargo que se agarrava ao ar como uma lembrança. Ele examinou o chão cuidadosamente. Uma pequena marca na geada perto da janela chamou sua atenção. A marca de um salto estreita e elegante. Um sapato feminino, talvez, embora mais fino do que o par discreto de Evelyn. Ele olhou para cima. A tranca estava de fato fechada, mas a geada ao redor estava irregular, como se uma mão a tivesse agarrado recentemente. Poirot sorriu para si mesmo. Alguém veio aqui depois da morte, murmurou, para ter certeza de algo. Para remover... O quê? Ele se levantou limpando os joelhos. Seu olhar recaiu sobre o vaso de lírios na mesa de mármore. Algumas pétalas estavam amarronzadas, mas uma flor, apenas uma, faltava no arranjo. O caule estava cortado com precisão, não caído. A expressão de Poirot se tornou mais incisiva. Ah, ele suspirou. Então esse é o seu pequeno segredo, madame. Você removeu o perfume, mas um lírio irá com você para o túmulo. Ele voltou ao salão onde Evelyn esperava, pálida e inquieta. Mademoiselle, disse ele, uma última pergunta para a senhora. Sua tia usou uma flor ontem à noite? Evelyn piscou. Um lírio, disse ela lentamente, preso no vestido dela. Ela disse que era o seu favorito. Poirot fez uma leve reverência. Obrigado. Você me ajudou muito. Enquanto ela o olhava, confusa, Poirot se afastou com a mente já a mil. Ele visualizava toda a cena. O veneno, a carta, a flor. Em algum lugar entre eles estava a verdade. E quando ela viesse à tona, não seria por acaso ou oportunidade, mas por vaidade. O motivo mais mortal de todos. A descoberta do lírio desaparecido atormentava os pensamentos de Poirot como uma melodia que não se resolvia. Os mínimos detalhes, uma ausência, não uma presença, muitas vezes revelavam o que os fatos mais evidentes ocultavam. Depois de se despedir de Evelyn, ele retornou à sala de estar, onde a luz da neve projetava reflexos pálidos sobre os móveis polidos e os rostos inquietos. Os convidados, agitados sob a vigilância do inspetor Graves, começavam a perder a compostura. A cortesia estava se esvaindo. Os ânimos começavam a se exaltar como gelo sob os pés. Poirot entrou silenciosamente e a conversa cessou. Beatrice Harrow virou-se para ele primeiro. A voz aguda demais, o sorriso largo demais. Já encontrou o vilão, Monsieur Poirot? Somos todos prisioneiros aqui. É melhor nos dizer de quem devemos ter medo. Paciência, madame, disse Poirot com suavidade. O medo é prematuro, turva a lógica. E a lógica é nossa única verdadeira amiga nesta tempestade. Deixou o olhar vagar de um rosto para outro, lendo seus olhos. Além disso, o medo acomete aqueles que sabem por que deveriam temê-lo. O silêncio que se seguiu foi desconfortável. Poirot sentou-se junto à lareira, cruzando as pernas cuidadosamente. Estamos avançando, meus amigos. As evidências, ela sussurra, não grita, mas eu escuto. Lord Maxwell deu uma risada seca. Sir Rosbar, seria melhor você ouvir a razão. Minha irmã era mal-humorada, obstinada e fez muitos inimigos. Essa é a sua resposta. Escolha uma. Os olhos de Poirot se voltaram para ele. Talvez, mas veja bem, meu senhor, o assassino, ele ou ela, não agiu por raiva. Não foi um ato passional. Não, foi tudo muito meticulosamente planejado. Muito premeditado. Sua voz baixou um tom, aveludada e precisa. Enviar uma carta ameaçadora no momento da morte. Isso é teatro, sim, mas teatro de controle. Exige tanto previsão quanto intimidade. O escritor deve conhecer intimamente os hábitos de Lady Constance, o que ela bebia quando se isolava, até mesmo as pequenas excentricidades de seu gosto. Ele fez uma pausa, estudando os rostos deles. Alguém aqui alega desconhecer tais coisas? Ninguém respondeu. Lydia Harrington desviou o olhar. Beatrice ajustou sua pulseira com um tilintar e o olhar do Dr. Vale permaneceu fixo na neve.
Poirot se levantou, seus movimentos lentos e graciosos. Vou mostrar-lhes algo curioso. Do bolso, tirou um pequeno lenço enrolado em uma pétala branca pálida. Isto, senhores e senhoras, é uma pétala de um lírio encontrado no chão da estufa. Só faltava um lírio no vaso. Perguntei à senhorita Blake, e ela me disse que sua tia usava um preso ao vestido. Mas esta pétala, ele assegurou delicadamente, não combina com a flor do vestido dela. É um tom mais claro e o perfume é mais forte, quase químico. O Dr. Vale endireitou-se. Químico? Quer dizer, envenenado? Exatamente. Os olhos de Poirot brilharam. Lady Constance não morreu apenas de cianeto no champanhe. A flor em seu vestido foi tratada, talvez impregnada com o mesmo composto. Quando ela se aproximou, os vapores foram inalados. Uma morte lenta e insidiosa. Um murmúrio se espalhou pela sala. Beatrice levou a mão à boca. Mas isso é monstruoso. Quem pensaria em uma coisa dessas? A voz de Poirot era calma, quase distante. Alguém que entende tanto de química quanto de sutileza. Alguém que poderia calcular quanto tempo levaria para os vapores fazerem efeito. Como fazer a morte parecer súbita, mas não imediata. Alguém talvez acostumado a misturas. Todos os olhares se voltaram para o Dr. Vale. Ele congelou, sua compostura finalmente se quebrando. Isso é um absurdo, disparou. Vocês estão me acusando porque sou médico. Acham que eu carrego veneno nos bolsos? Poirot inclinou a cabeça levemente. Não, senhor. Não acuso ninguém, ainda. Mas os fatos são criaturas teimosas. O senhor foi visto na despensa, não é? O senhor mesmo serviu a água. Talvez também tenha manuseado as flores quando foram movidas. Vale hesitou. Ela me pediu para verificar os lírios mais cedo naquele dia. Reclamou do cheiro deles. Eu apenas os examinei, nada mais. Ah, murmurou Poirot. E você lavou as mãos depois? O médico piscou. Que diferença faz? É de extrema importância, disse Poirot em voz baixa. Porque o veneno não estava nos caules. Foi aplicado nas pétalas. Quem as manuseou ainda terá vestígios. Graves deu um passo à frente, ansioso. Podemos testar isso, Poirot. Já vi químicos da polícia fazerem isso. Poirot ergueu a mão. Ah, meu caro inspetor, paciência. Vamos testar, sim, mas não devemos perturbar ainda o delicado equilíbrio da culpa. Veja bem, quando se joga xadrez não se grita cheque antes da jogada estar pronta. Ele olhou para o grupo. Digam-me, quem mais tocou nos lírios? A senhora Dodd, chamada mais uma vez, falou da porta. Só Alice, senhor, quando as moveu. E a senhorita Blake ajudou a levar alguns caules para a estufa. Evelyn pareceu surpresa. Sim, eu fiz. Tia Constance insistiu. Ela disse que eram pesadas demais para Alice sozinha. Poirot olhou para ela com muita gentileza. Tem certeza de que foi um pedido dela? Evelyn franziu a testa. Sim, ela mesma disse. Então, após uma pausa, acrescentou. Pelo menos foi o que eu pensei. Ela falou do corredor. Eu não cheguei a ver o rosto dela. Beatrice soltou um leve suspiro. Então, qualquer um poderia ter dito isso. O olhar de Poirot se aguçou. De fato. A voz vinda do corredor. De uma mulher, sim? Polida. Precisa? Evelyn assentiu lentamente. Sim. Poirot deu um leve sorriso. Madame Harrington, sua voz... Ela tem essa mesma qualidade, não é? Lydia olhou para ele fixamente. Está insinuando que eu me fiz passar por Lady Constance para mover as flores. Ridículo. Eu estava com Lord Maxwell naquele momento, discutindo os documentos da propriedade. Maxwell, assustado, gaguejou. Sim, é isso mesmo. Mas seu tom carecia de convicção e Poirot percebeu. Talvez, disse Poirot suavemente, também confirmemos isso. Ele se aproximou da lareira, sua silhueta emoldurada pelo brilho. Agora se vê, não é? O método. A flor envenenada. Engenhosa, sutil, feminina. A voz falsa. A carta enviada no momento certo para aterrorizar. A manipulação do medo. Tudo isso revela inteligência, cálculo.
E vaidade. A mão que escreveu aquela carta queria mais do que a morte. Queria drama, espetáculo. Queria domine o palco. Seus olhos encontraram Beatrice Harrow. Ela empalideceu, mas seu queixo se ergueu em desafio. Você me considera capaz de assassinato, Monsieur Poirot? Ele inclinou a cabeça. Senhora, a senhora é capaz de muitas coisas. Inveja, talvez. Mas assassinato? Isso veremos. Ele se virou para o inspetor Graves. Amanhã, quando a neve diminuir, o senhor mandará chamar um químico de Oxford. Vamos testar as flores, as mãos do médico, o vaso, o copo. Enquanto isso, ninguém deve sair desta casa. A verdade é que ela está perto agora. Muito perto. Poirot apagou o fogo com um atiçador e observou a última brasa se extinguir. A tempestade finalmente cessara. Lá fora, o luar se espalhava pela neve como um sudário. Dentro da mansão Frost, porém, outro tipo de tempestade estava apenas começando. A pressão silenciosa e sufocante da suspeita. Ao subir as escadas naquela noite, Poirot parou no meio do caminho, escutando os sons tênues da casa, portas fechando suavemente, um soluço abafado, o rangido de uma tábua do assoalho. Cada ruído evocava culpa. Ele sorriu para si mesmo. Um sorriso cansado e perspicaz. "Essa é a natureza humana", murmurou. Mesmo em silêncio ela se trai. O sono foi escasso naquela noite em Frost Manor. Embora a lareira ardesse fracamente e os relógios tic-taqueassem como sempre, a casa parecia repleta de inquietação. Uma porta rangia, uma tábua do assoalho gemia, e cada som fazia os nervos vibrarem. Poirot dormiu pouco, despertando antes do amanhecer para a imobilidade gélida de um mundo envolto em gelo. Vestiu-se com esmero, terno cinza passado a ferro, bigode impecável, e desceu a grande escadaria, encontrando Pritchard à sua espera no hall com uma bandeja de café. "Bom dia, senhor", murmurou o mordomo, embora sua voz carregasse o cansaço de um homem que não fechara os olhos a noite toda. "O inspetor Graves pediu-me para informá-lo. O farmacêutico não poderá chegar antes do meio-dia." A neve bloqueou a estrada principal novamente. Poirot aceitou a taça com um aceno de cabeça. "Então, meu bom Pritchard, aproveitaremos o tempo da melhor maneira possível. O assassino fica inquieto. É aí que os erros acontecem." Ele tomou um gole pensativo, com os olhos vagando em direção às portas do jardim de inverno. Mesmo dali, conseguia ver o tênue brilho de luz no vidro fosco. "Diga-me", disse ele suavemente. "Você serviu Lady Constance por muito tempo?" 32 anos, senhor. Comecei a trabalhar para ela como lacaio. Ela era formidável, às vezes difícil, mas justa. A devoção." Poirot sorriu levemente. "Então me perdoe se eu perguntar. Ela confiava totalmente em você?" Pritchard hesitou. "Tanto quanto ela confiava em alguém. Ela era reservada. Eu sabia que era melhor não fazer perguntas." Poirot inclinou a cabeça. "Um criado sábio sabe quando se fazer de surdo e cego, sim. Mas às vezes, fingindo-se cego, ele enxerga mais do que tudo. Diga-me, na noite de sua morte, Lady Constance recebeu alguma visita em seu escritório particular antes da festa?" O mordomo franziu a testa. "Sim, senhor. A senhorita Harrington esteve com ela por quase 1 hora. Elas discutiram acaloradamente. Eu conseguia ouvir vozes alteradas mesmo através da porta." Os olhos de Poirot brilharam. "O senhor é muito observador, Monsieur Pritchard. Por acaso captou alguma palavra, alguma frase, talvez?" "Apenas um. Sua senhoria disse: 'Você presume demais.' Então o sino tocou para o jantar." Poirot agradeceu-lhe em voz baixa e voltou-se para a sala de estar, onde uma luz tênue se espalhava. A casa estava agitada. Ele podia ouvir passos no andar de cima. Evelyn entrou logo depois, com os cabelos soltos e a expressão tensa. "Monsieur Poirot", disse ela suavemente, "não consegui dormir. Tudo parece errado." "Ah, mademoiselle", respondeu Poirot gentilmente, "em casas de tristeza, o próprio ar carrega inquietação."
Mas você deve ser forte. Diga-me. Sua tia e a senhorita Harrington, elas eram próximas? Evelyn franziu a testa. Não exatamente. Tia a respeitava, mas havia tensão. Lídia frequentemente discordava de suas decisões. Ela avisou tia para não investir mais nos empreendimentos de Lord Maxwell. Elas discutiram sobre isso por semanas. De fato, murmurou Poirot. Dinheiro de novo. O sempre fiel companheiro da morte. Diga-me, quando sua tia adoeceu no mês passado, quem a atendeu? O Dr. Vale, claro. Ele estava aqui constantemente. Ele disse que era exaustão. Poirot assentiu lentamente. Exaustão, sim. E, no entanto, ela estava forte o suficiente para dar uma festa. Uma exaustão estranha, não é? Antes que Evelyn pudesse responder, passos se aproximaram. Lydia Harrington entrou, imaculada como sempre. Apesar da noite em claro. Espero, Monsieur Poirot, disse ela friamente, que o senhor não esteja assustando a senhorita Blake com insinuações. Já estamos todos bastante abalados. Poirot se levantou. Ah, madame, eu não assusto. Eu ilumino. Sente-se, por favor. Ela hesitou, depois sentou-se numa cadeira perto da janela, a luz delineando a precisão de seus traços. Pelo que entendi de Pritchard, começou Poirot, você visitou Lady Constance em seu escritório antes do jantar, que houve, digamos, uma divergência de opiniões. A compostura de Lydia vacilou pela primeira vez. Conversamos sobre o testamento dela, nada mais. Aconselhei cautela em relação aos novos arranjos. Ela se ofendeu. A ofensa, madame, é uma flor delicada. Floresce melhor onde o orgulho é plantado. Diga-me, a senhora não tinha nada a ganhar com a antiga vontade e continua sem ganhar nada com a nova. Mesmo assim, continuou a servi-la lealmente. Por quê? Integridade profissional, disse ela com firmeza. O dever de um advogado não se deixa influenciar por ganhos pessoais. Poirot esboçou um leve sorriso. E, no entanto, você permaneceu aqui ontem à noite, mesmo após cumprir seu dever. Talvez houvesse outro motivo? O olhar dela endureceu. Você se refere a Beatrice Harrow. Todos sabemos que ela se deleitava em me ver perder prestígio. Mas seja lá o que você suspeite, Monsieur Poirot, eu não sou quem você procura. Poirot não disse nada, mas seus olhos se demoraram nas mãos enluvadas dela. Havia uma leve descoloração perto das pontas dos dedos, um tom amarelado quase invisível. Ele não fez nenhum comentário, mas o detalhe se registrou silenciosamente em suas pequenas células cinzentas. Momentos depois, Beatrice Harrow apareceu à porta, movida pela curiosidade ou pela culpa. Isto é um interrogatório? Perguntou ela. Porque se for, gostaria de ouvir. Ficamos todos a cochichar e a especular. Poirot fez um gesto elegante. Por favor, senhora, sente-se conosco. É sempre melhor encarar a verdade do que fugir dela. Beatrice estava sentada, seu perfume denso e doce no ar frio. Não tenho nada a se esconder, disse ela desafiadoramente. Eu não gostava de Constance, sim. Ela era arrogante, mas matá-la? Prefiro minhas vitórias públicas, não secretas. Ah, disse Poirot suavemente. E, no entanto, a vaidade pode se disfarçar de justiça. Veja bem, a carta enviada à Lady Constance, sua linguagem, seu floreio teatral, lembra sua própria fala, madame. A senhora gosta de ter uma plateia. Seus olhos brilharam. Você acha que eu escrevi essa ameaça absurda? Se eu quisesse destruí-la, teria feito isso nos jornais, não com veneno. Evelyn soltou um gemido baixo. Por favor, parem com isso. Vocês estão todos se acusando, e a tia está morta. Poirot levantou-se, erguendo a mão. Basta. Mademoiselle tem razão. Precisamos de ordem. Você fala em acusação, mas eu ainda não acuso ninguém. Eu coleciono, comparo, penso. Ele caminhou até a janela e contemplou a paisagem congelada. Há um padrão. A carta é ameaçadora. Os lírios estão envenenados. A porta está trancada. Cada detalhe, pequeno isoladamente, mas juntos, formam o projeto de uma mente extremamente sutil.
A morte de Lady Constance não foi espontânea. Foi arquitetada para parecer inevitável. Alguém quis sugerir o destino, fazer com que a ameaça parecesse cumprida pelo fado. Ele se virou para eles com uma expressão grave. Mas aqui não há destino, apenas vontade. O assassino planejou cada passo e, ainda assim, um detalhe o trai. Uma contradição pequena, bela e fatal. Graves entrou naquele instante, com neve grudada no casaco. Poirot, o químico está a caminho. Deve chegar em 1 hora. Excelente, disse Poirot suavemente. Então, o momento da verdade se aproxima. Mas primeiro, inspetor, vamos garantir que ninguém saia de seus aposentos. Pedirei a cada um deles que escreva algo para mim. Uma frase simples e curta. Compararemos a caligrafia que escreve com a caligrafia que ameaça. Lídia enrijeceu um pouco. Você acha que a caligrafia provará a culpa? Os olhos de Poirot brilharam. Ah, madame, não é só a caligrafia. Realmente é que escreve. E a mente sempre se trai. Numa carta, num gesto, no menor ato. Sempre o assassino revela algo que não pode deixar de revelar. Ele cruzou as mãos. Quando o químico chegar, teremos a nossa prova. Mas antes disso, um de vocês vai se revelar sem querer. Isso eu prometo. O relógio bateu 30 hora. Em algum lugar no fundo da casa, uma tábua do assoalho rangeu novamente. Poirot olhou para o alto da escada e sorriu levemente. Sim, murmurou ele, o assassino está ficando inquieto. Quando o químico chegou, uma tarde sombria já se instalava em Frost Manor. A neve havia parado, mas o ar estava denso, com aquele silêncio abafado peculiar ao interior da Inglaterra, depois de uma tempestade, quando até o tempo parece se mover com cautela. Os convidados, não, os suspeitos, haviam se reunido novamente na sala de estar. A tensão entre eles quase insuportável. Poirot, perfeitamente sereno, estava perto da lareira com as mãos cruzadas atrás das costas. O químico, um homem ágil com óculos que pareciam escorregar pelo nariz, desembalou seus instrumentos sobre a escrivaninha. O inspetor Graves pairava ao seu lado como um sentinela. Vamos começar pela flor, Poirot, disse o inspetor. Se houver veneno, ele o encontrará. Poirot inclinou a cabeça. Mais naturellement. Mas eu lhe imploro, meu amigo, observe não apenas o resultado, mas também a reação daqueles que assistem. O teste foi realizado em silêncio. O químico esmagou uma pétala, adicionou um reagente transparente e em segundos o líquido ficou levemente azulado. Os olhos de Graves se arregalaram. Cianeto, ele sussurrou. Forte traço. Uma onda de inquietação percorreu a sala. Poirot não sorriu, mas seu olhar se tornou mais penetrante. Então é como eu pensava. O lírio foi preparado com veneno, talvez aplicado com pincel ou embebido. Mas quem teria a oportunidade e o conhecimento para fazer uma coisa dessas? Beatrice Harrow deu uma risada zombeteira, embora soasse estridente demais. Ora, o médico certamente. Você mesma disse isso. O Dr. Vale permaneceu rígido com o maxilar tenso. Você está enganado. Eu não tinha motivo para matá-la. E mesmo se tivesse, por que um método tão elaborado? Eu poderia ter... Ele parou abruptamente, sentindo o rosto corar. Matou-a facilmente? Concluiu Poirot em voz baixa. Ah, veja só, doutor, como a língua se revela quando se fala com pressa. Vale cerrou os punhos. Você distorce cada palavra. Ela era minha paciente. De fato, disse Poirot. E você me perdoará se eu disser. Você também era confidente dela. Ela não lhe confidenciou sua intenção de alterar o testamento? Sim, disse Vale após uma pausa. Ela mencionou isso uma vez. Disse que pretendia deixar menos para a família e mais para a caridade. Aconselhei-a a descansar antes de tomar decisões impulsivas. As sobrancelhas de Poirot se ergueram ligeiramente. Um sentimento nobre, sem dúvida. E, no entanto, que estranho que você a tenha alertado assim, e que Lydia Harrington também tenha aconselhado a adiamento. 2 amigas sábias insistindo na paciência, enquanto a própria dama insiste na mudança.
Parece que ela estava cercada por pessoas que desejavam preservar o passado. Os olhos de Lydia brilharam. Talvez porque o passado tenha sido construído sobre a lealdade. Monsieur Poirot. Minha preocupação era com a reputação dela. Atos precipitados muitas vezes levam à ruína. Ah, murmurou Poirot, então é preciso proteger a reputação mesmo depois da morte? Seus lábios se comprimiram, mas ela não disse nada. Poirot caminhou alguns passos, seus pequenos sapatos silenciosos sobre o tapete. Vamos analisar isso, continuou ele. A flor está envenenada. Lady Constance a usou por vontade própria, ou assim parecia, mas ela foi persuadida a retirar os lírios do salão. Quem falou com ela então? A voz de Evelyn tremia ao responder. Pensei que fosse a voz da tia. Mas devia ser alguém imitando-a. Exatamente, disse Poirot. Alguém que pudesse imitar o tom dela, o jeito imperioso. Isso, creio eu, reduz consideravelmente nossas opções. Não os criados, eles jamais ousariam. Não, Lord Maxwell. A voz dele é rouca como cascalho. Mas há duas damas aqui. Seu olhar alternou entre Lydia e Beatrice, cujas vozes transmitem refinamento e autoridade. A compostura de Beatrice vacilou. Você está me acusando de novo? Você não tem provas. Não, madame. Mas talvez em breve surjam provas. Poirot se virou para Graves. Inspetor, o senhor trouxe as amostras de escrita? Graves entregou-lhe várias folhas. Poirot colocou-as sobre a mesa, cada uma contendo a mesma frase escrita sob sua direção naquela manhã. A verdade se revela à meia-noite. Ele os examinou com atenção. Os convidados inclinaram-se para a frente, prendendo a respiração. Poirot comparou cada caligrafia, sua expressão indecifrável. Então ele pegou a carta anônima encontrada no escritório de Lady Constance. Observe, disse ele em voz baixa, as curvas do T, o traço descendente do D, o floreio sob o nome que não existe. Duas mãos escreveram no mesmo estilo, treinadas, praticadas, mas revelando a mesma pequena vaidade. O escritor deseja que sua caligrafia seja admirada. Isto, ele colocou a carta ao lado de um exemplo, pertence a Madame Harrington. Lydia empalideceu. Isso é um absurdo. Os olhos de Poirot encontraram os dela. É mesmo? Veja bem, madame, a mão não mente. A senhora mesma escreveu a carta. Por quê? Eu não fiz isso. Sua voz vacilou. A máscara de calma se quebrando. Sim, eu escrevia rascunhos para Lady Constance com frequência. Ela ditava para mim. Esse deve ser um deles. Então por que não estava assinado? Por que foi entregue em segredo? Por um rapaz da aldeia. O tom de Poirot era suave, mas implacável. Você queria assustá-la, não é? Fazê-la hesitar, adiar sua decisão. Mas o medo, uma vez nascido, não obedece. Ele se torna incontrolável. Você criou uma ameaça, e então procurou concretizá-la, para que a morte parecesse obra do destino e não assassinato. Lydia se levantou, sua cadeira arrastando violentamente. Você não tem provas, apenas conjecturas. Ah, mas temos provas, madame, disse Poirot suavemente. Ele se virou para o químico. Senhor, teria a gentileza de testar as luvas da Madame Harrington? O químico piscou. Luvas? Sim, disse Poirot. Aquelas que ela usa com tanto cuidado, mesmo dentro de casa. Graves agiu rapidamente, pegando as luvas que havia colocado sobre uma mesa lateral. Lydia tentou falar, mas sua voz falhou. A química testou uma pequena amostra do couro. A solução ficou levemente azulada. Graves soltou um suspiro profundo. Resíduo de cianeto. A compostura de Lydia finalmente se desfez. Seu rosto empalideceu, sua respiração tornando-se curta e irregular. Não, eu não queria matá-la. Poirot levantou a mão. Não fale se isso aumentar sua culpa. Mas se a confissão lhe trouxer alívio, então fale pela sua consciência. Lágrimas brilhavam em seus olhos. Ela ia destruir tudo. Disse que exporia o fundo que eu havia administrado para o irmão dela, que me arruinaria. Eu só queria assustá-la para que ficasse em silêncio. O veneno era para deixá-la doente, não morta.
apenas o suficiente para mantê-la calada. Evelyn soltou um gemido baixo, cobrindo o rosto. A boca de Lord Maxwell se contorceu em horror, ou talvez vergonha. Poirot inclinou ligeiramente a cabeça. A senhora brincou com veneno, madame, e veneno não brinca. A senhora escreveu a carta para encobrir o crime, para fazer com que a morte dela parecesse predestinada. Mas o destino é uma ficção. É sempre a vontade do homem. O inspetor Graves a pegou delicadamente pelo braço. Lydia não resistiu. Eu nunca quis dizer, ela começou, mas as palavras lhe faltaram. Poirot permaneceu imóvel, observando enquanto ela era levada embora. Assim termina a tragédia do orgulho, disse ele suavemente. Não a ganância, não o amor, mas o orgulho. O motivo mais perigoso de todos. Beatrice estremeceu. Você sabia de tudo isso? Não, madame, disse Poirot. Eu suspeitei, observei. Escutei o que foi dito e o que não foi. Em silêncio, a verdade falou. Ele olhou para a janela onde o crepúsculo se aprofundava sobre a propriedade coberta de neve. Lady Constance desejava ordem, controle, e na morte ela o tem mais uma vez. A casa está silenciosa. A verdade, ela foi restaurada. Evelyn se levantou e foi até ele com os olhos vermelhos, mas firmes. Obrigada, Monsieur Poirot, sussurrou ela. Ele sorriu gentilmente. Não me agradeça, mademoiselle. Agradeça apenas as pequenas células cinzentas. Elas nunca dormem. O relógio no hall bateu 6 horas. Poirot voltou-se para a lareira, onde a última brasa brilhava fracamente, e murmurou quase para si mesmo. Ah, a justiça é como a neve. Cai fria, mas purifica. A casa exalava um silêncio pesado e cansado após a prisão de Lydia Harrington. Contudo, à medida que as horas se arrastavam rumo ao anoitecer, Poirot não se recolheu. Permaneceu sentado sozinho no escritório, a lareira crepitando suavemente, os dedos entrelaçados sob o queixo. Havia um triunfo silencioso no ar, sim, mas por baixo dele, uma nota dissonante, tênue e persistente, como um acorde inconcluso. Lydia havia confessado, mas algo em sua confissão o perturbava. Ela falara com sinceridade, até mesmo com remorso, mas não com precisão. Era conveniente demais, ansiosa demais para assumir a culpa. Poirot recostou-se com os olhos semicerrados. Não, murmurou. É simples demais. A verdade é que ela nunca se contenta com a simplicidade. Ele se levantou, caminhando de um lado para o outro no quarto, o clique rítmico de seus sapatos pontuando seus pensamentos. Lydia admitiu ter escrito a carta e ter colocado o veneno na flor. Mas a mente de Poirot repassava cada detalhe daquela noite, a ordem em que os eventos se desenrolaram, as vozes ouvidas, a taça de champanhe estilhaçada no chão. O veneno no lírio era forte, muito potente para servir como um mero aviso. E Lydia, meticulosa como era, saberia disso. A porta rangeu. Evelyn estava parada na soleira, o rosto pálido à luz do candeeiro. Monsieur Poirot, Não consegui dormir. Parece que ainda não acabou. Ele esboçou um leve sorriso, embora seus olhos permanecessem sombrios, absortos em pensamentos. Seus instintos, mademoiselle, são excelentes. De fato, eu os compartilho. Você acha que ela não fez isso? Ira perguntou Evelyn em um sussurro. Poirot gesticulou em direção à cadeira à sua frente. Acho que talvez ela não tenha agido sozinha. Ou pior, agiu como instrumento de outra pessoa. Veja bem, a culpa nem sempre pertence às mãos que executam. Às vezes reside na mente que dirige. Evelyn sentou-se, apertando as mãos trêmulas. Mas quem mais poderia? Poirot interrompeu suavemente. Diga-me, mademoiselle, o que aconteceu depois da discussão entre sua tia e a senhorita Harrington antes do jantar? Evelyn franziu a testa, pensativa. Eu estava me vestindo. Ouvi vozes alteradas no corredor. Então o Dr. Vale chegou. Ele disse que estava verificando a saúde da tia. Ele estava no escritório dela logo depois que Lydia saiu. Eles conversaram em voz baixa, mas eu a ouvi dizer: Chega, doutor, isso é o fim.
As sobrancelhas de Poirot se ergueram. O fim. Ah, que dramático. E que definitivo. O que aconteceu depois? Não sei. Desci as escadas. Tia chegou depois, calma como sempre. Ela não mencionou nada. Poirot bateu pensativamente na borda da escrivaninha. Veja, mademoiselle, aí está um padrão. Lydia escreve a carta para assustar. Mas o veneno... Talvez alguém tenha se certificado de que não seria apenas para assustar. Alguém que soubesse a dose exata. Uma batida na porta os interrompeu. O inspetor Graves entrou, esfregando as mãos para aquecê-las. Prendemos a senhorita Harrington. Ela será levada à delegacia assim que as estradas estiverem liberadas. Diria que o caso está encerrado. Poirot deu um suspiro suave e compreensivo. Ah, meu caro Graves, eu gostaria que fosse assim. Mas algo está errado. Lydia Harrington é inteligente, sim, mas não cruel. Sua confissão é conveniente demais. Graves franziu a testa. Você acha que alguém está usando-a como bode expiatório? Exatamente. Suspeito que ela tenha aplicado o veneno, mas sob persuasão ou engano. Ela acreditava que fosse um sedativo, talvez algo leve, mas a substância usada era cianeto puro e refinado. Isso, inspetor, não é algo que uma advogada guarda na gaveta da escrivaninha. Graves grunhiu. Então de onde veio isso? O olhar de Poirot desviou-se para a janela. Flocos de neve começavam a cair novamente, minúsculos e silenciosos. Veremos, disse ele suavemente. Mas acho que a resposta está no menor detalhe de todos. O vidro quebrado. Ele se levantou de repente, recuperando as energias. Venham, meus amigos. Vamos revisitar a cena uma última vez. Caminharam juntos pelos corredores escuros, seus passos ecoando suavemente. O jardim de inverno se estendia à frente. Uma câmara fria e prateada banhada pelo luar. Veios de geada cobriam as janelas, e o ar ainda exalava um leve aroma de lírios. Poirot atravessou a sala, ajoelhando-se ao lado da mesa onde a bandeja estivera. Os fragmentos de cristal quebrados ainda brilhavam fracamente sobre os azulejos. Inspetor, disse ele, quando o senhor encontrou isto, notou que era uma taça de champanhe. Sim. Graves assentiu com a cabeça. Sim, cristal da mais alta qualidade, quebrado em pedaços limpos. Os olhos de Poirot brilharam. Mas olhe com atenção. Ali, ao longo da borda. Graves agachou-se, semicerrando os olhos. Arranhões. Sulcos minúsculos. De fato, disse Poirot. Feito por uma lima, talvez. Alguém preparou este copo com antecedência. Revestiu a borda com a mesma substância do lírio. Assim mesmo antes de ela o levantar, Lady Constance já estava condenada. O lírio sozinho não poderia ter agido tão rapidamente. Mas juntos, é orquestração. A mente que planejou isso desejava certeza. A voz de Evelyn tremia. Então, Dra. Vale? Poirot endireitou-se. É possível. Só ele tinha acesso aos compostos necessários, e ele foi à despensa antes que a bandeja fosse levada. Mesmo assim, precisamos ser precisos, sempre. Ele se virou para Graves. Diga-me, inspetor, o senhor examinou a própria garrafa de champanhe? Graves franziu a testa. Não, os criados já tinham limpado tudo antes de chegarmos. Ah, o bigode de Poirot tremeu. É sempre o ato aparentemente insignificante, a limpeza, a arrumação, que esconde a verdade. Ele dirigiu-se ao canto, onde uma pequena porta dava para o corredor de serviço. Abrindo-a, fez um gesto para Pritchard. O mordomo apareceu imediatamente, solene e silencioso. Pritchard, disse Poirot em voz baixa, a garrafa da estufa... Para onde foi? O mordomo hesitou, lançando um olhar para Evelyn. Instruí o lacaio a levá-lo para o porão. Achei que fosse apropriado. Poirot assentiu com a cabeça. Traga-o, por favor. Momentos depois, Pritchard voltou com o frasco, o rótulo meio rasgado, um leve resíduo aderido à borda. Poirot examinou-o e em seguida pingou algumas gotas num pequeno prato. O aroma era suave, mas inconfundível. Amêndoas amargas.
Cianeto de novo, murmurou ele. Mas repare, a rolha foi recolocada de forma imperfeita. Alguém despejou o conteúdo desta garrafa depois de ela ter sido aberta pela primeira vez. Ele se virou para Graves, os olhos agora penetrantes, brilhando com aquela luz inconfundível da revelação. Precisamos revistar o quarto do Dr. Velli. Graves piscou. Agora? Imediatamente. Subiram a escadaria. Poirot movendo-se com uma determinação silenciosa. A porta do quarto do Dr. Velli estava entreaberta. Lá dentro, o ar tinha um leve cheiro medicinal. Álcool, sabão, algo acre. Sobre a escrivaninha havia um pequeno estojo entreaberto. Poirot o abriu completamente. Dentro havia frascos, seringas e um pequeno frasco com um rótulo escrito em caligrafia elegante. Cianeto de hidrogênio, diluído. Graves praguejou baixinho. Está decidido. Mas Poirot balançou a cabeça. Não, é o começo. Por que deixar as evidências tão convenientemente, quando antes tudo era arte e cálculo? Não, meu amigo. Isso é muito conveniente. Muito teatral. Ele ergueu a garrafa delicadamente e a virou em direção à luz. O rótulo, viu, era recente. A cola ainda estava pegajosa. Por baixo, letras tênues de outra palavra apareciam. Ele o descolou com cuidado. O rótulo verdadeiro dizia glicerina, para uso externo. Poirot exalou lentamente. Ah, que esperto. Alguém plantou a garrafa. Evelyn prendeu a respiração. Então quem? A expressão de Poirot escureceu. Aquele que ganha de todos os lados. Aquele cuja lealdade escondia a ambição. O mordomo Pritchard. Eles voltaram para o andar de baixo, onde Pritchard esperava no corredor com as mãos cruzadas. Poirot aproximou-se dele com uma gravidade silenciosa. Você a serviu fielmente, sim, disse ele. Fielmente demais. Quando ela planejou alterar seu testamento para dar independência aos seus servos, você percebeu que ela a excluiria de sua confiança. Você falsificou a carta dela, persuadiu Lydia a usar o veneno e completou o ato você mesmo preparando o copo. Você incriminou o médico, sabendo que a suspeita recairia naturalmente sobre ele. O rosto de Pritchard empalideceu. Você não pode provar. Poirot ergueu a garrafa. Ah, mas podemos. O rótulo, monsieur, era seu da despensa, e suas impressões digitais nele, claras como a luz do dia. O mordomo tremia, perdendo a compostura. Ela ia me arruinar, murmurou. Depois de todos esses anos, me descartar como um criado. Eu só queria o que me era devido. Poirot olhou para ele com tristeza. E assim você pagou sua dívida, com a morte. Graves deu um passo à frente, colocando a mão no ombro do homem. Poirot desviou o olhar distante. É sempre a mesma coisa, meu amigo, disse ele suavemente. Os grandes crimes não nascem do ódio, mas do orgulho ferido. É a menor rachadura que quebra o mármore. Evelyn permaneceu em silêncio, com lágrimas nos olhos enquanto Pritchard era levado embora. Poirot olhou mais uma vez para a neve, onde o crepúsculo agora se estendia como um véu contínuo. A justiça, murmurou ele, chegou novamente, mas como tudo parece pesado esta noite. A tempestade passara pela manhã, e o mundo jazia silencioso sob uma brancura lisa e intocada. A mansão Frost, envolta em uma pálida luz solar, parecia quase pacífica novamente, como se os horrores das 2 últimas noites tivessem sido engolidos pela neve. Contudo, a paz naquela casa era apenas uma ilusão. Lá dentro, o ar estava tenso com os resquícios de choque e incredulidade. Os criados falavam em sussurros, e Evelyn se movia pelos corredores como se estivesse em um sonho, incapaz de conciliar lealdade com traição. Poirot, no entanto, parecia estranhamente abatido. Não triunfante, não satisfeito, apenas pensativo. Ele estava de pé junto à grande janela da biblioteca, observando a paisagem além. A neve refletia uma luz ofuscante, e seu reflexo oscilava contra o vidro como um fantasma. Atrás dele,
O inspetor Graves entrou silenciosamente, batendo os pés para espantar o frio. Ele se foi, Poirot, disse o inspetor. Pritchard está sob custódia. Confessou ter adulterado o champanhe e colocado o veneno. Disse que pensou que o truque de Lydia com o lírio só faria mal à senhorita, mas garantiu que seria definitivo. Disse que não suportava a ideia de ser excluído do testamento. Poirot assentiu com a cabeça uma vez. Sim, orgulho disfarçado de justiça, a devoção de um servo transformada em vingança. Graves franziu a testa. Então você resolveu o mistério. Lydia e Pritchard, ambos culpados, cada um à sua maneira. Parece uma história bastante sombria. O olhar de Poirot não se desviou da janela. Sombrio sim, mas completo. Não. Ele se virou lentamente. Veja, meu amigo, ainda há um fio solto. Um fio que não pode ser ignorado. Ele me perturba. Graves suspirou, embora houvesse um respeito relutante em seu tom. Você e suas roupas. Sem o último fio da meada não se consegue ver o padrão, respondeu Poirot gentilmente. Diga-me como Pritchard sabia a hora exata. A carta avisava da meia-noite, não é? Mas foi Lydia quem a escreveu. Ela buscava apenas o medo, não a precisão. No entanto, o copo, o lírio, a bebida, tudo convergiu exatamente como previsto. Pritchard não poderia ter orquestrado isso sozinho. Graves franziu ainda mais a testa. Então você acha que alguém mais ainda estava puxando os cordões? Os olhos de Poirot suavizaram-se, quase tristes. Sim. Alguém inteligente o suficiente para entender os dois, para guiar Lydia com sugestões e para manipular o orgulho ferido de Pritchard. Alguém invisível porque se mantinha à margem de cada círculo, nunca no centro. Ele caminhou em direção à lareira, onde um leve calor persistia. Sobre a lareira, havia uma pequena moldura de prata, um retrato de Lady Constance e sua sobrinha, tirado apenas 1 ano antes. O olhar de Poirot repousou sobre ele pensativamente. Mademoiselle Evelyn, disse ele suavemente. Ela acordou? Ela está na sala de estar, respondeu Graves. Parece abalada. A pobre garota perdeu tudo agora. A reputação dela certamente sofrerá depois de tudo isso. Poirot assentiu gravemente. Sim, vamos até ela. Encontraram Evelyn junto à janela, olhando fixamente para a neve com olhos vagos. A luz refletia em seus cabelos e, por um instante, ela pareceu quase etérea, frágil, distante. Quando se virou, sua voz tremeu. Acabou mesmo, Monsieur Poirot. Acabou? Repetiu Poirot em voz baixa. Depende, mademoiselle. Pela justiça, talvez. Pela verdade, ainda não. Ela parecia confusa, até mesmo assustada. Mas você os encontrou. Pritchard e a senhorita Harrington. Ambos confessaram. Confessão, mademoiselle, disse ele gentilmente. Muitas vezes é o eco da culpa, não a sua origem. Veja bem, as pessoas confessam os atos que cometem, mas raramente as intenções por trás deles. O verdadeiro autor deste crime não o escreveu com tinta, mas com influência. Ela franziu a testa. Não entendo. O tom de Poirot permaneceu calmo, mas seu olhar se tornou penetrante. Você me disse que sua tia disse algo antes de morrer. Não confie nas aparências, não é? Uma observação curiosa para uma mulher a instantes da morte. Diga-me, Evelyn, o que ela quis dizer. Pensei que ela estivesse me alertando sobre Beatrice, disse Evelyn. Elas tinham brigado. Mas talvez ela estivesse se referindo a Lydia ou Pritchard. Talvez, disse Poirot suavemente. Mas talvez ela estivesse se referindo a você. As palavras pairaram no ar como um arrepio. Evelyn enrijeceu, o sangue sumindo de suas bochechas. A voz de Poirot não se elevou. Foi você quem moveu os lírios primeiro, não a criada. Foi você quem insistiu, para que sua tia descansasse na estufa, não é? Foi você quem buscou o chale para ela. Os outros desempenharam seus papéis, mas você preparou o terreno. Seus lábios se entreabriram, mas nenhum som saiu. Eu não sei o que você quer dizer. Você era o único, continuou Poirot em voz baixa,
que poderia saber tanto da intenção de Lydia de assustar, quanto do ressentimento de Pritchard. Você ouviu talvez as brigas deles, os segredos. Você viu uma oportunidade. Ela se levantou tremendo. Isso não é verdade. A expressão de Poirot era quase benevolente. Mas é verdade. Você sabia que Lydia envenenaria a flor, levemente e inofensivamente. Você garantiu que o veneno não seria leve. Foi você quem vasculhou a bolsa do Dr. Vale, enquanto os convidados dançavam. Você substituiu o sedativo inofensivo por cianeto. A respiração de Evelyn estava acelerada, sua voz embargada. Não, eu não consegui. Mas você fez isso, disse Poirot suavemente, e se escondeu atrás da culpa deles, sabendo que ambos arcariam com a responsabilidade. O medo de Lydia lhe seria útil, e o orgulho de Pritchard selaria a tragédia. Ela recostou-se na cadeira com o rosto entre as mãos. Ela ia me deserdar, sussurrou. Tudo para a caridade. Disse que eu era fútil, indigna. Depois de tudo que eu fiz por ela, ficar ao seu lado, ouvir seus sermões, viver nesta casa congelada como uma criança, ela queria me arruinar. A voz de Poirot era suave, quase melancólica. Então você escreveu seu próprio futuro na morte dela. Escolheu que o último momento dela fosse poético. Meia-noite, os lírios, o champanhe. Tão preciso, tão sereno. Você desejou beleza até mesmo no assassinato. Evelyn ergueu o olhar, os olhos brilhando de desespero. Você não pode provar nada disso, Poirot suspirou. Ah, mademoiselle, não preciso. A prova está no que você já me confessou sem palavras. Quando falei do lírio ontem, você disse que sua tia o usava porque era o seu favorito, mas ela detestava lírios. Sempre reclamava do cheiro. Só alguém que tivesse substituído a flor acreditaria que era uma escolha dela. Por um longo momento, não se ouviu nenhum som, exceto o leve crepitar do fogo. Então Evelyn riu, uma risada suave e entrecortada. Então até mesmo meu afeto me traiu. O inspetor Graves avançou com o rosto sombrio. Senhorita Blake, receio que... Poirot ergueu a mão. Com delicadeza, meu amigo. Deixe-a falar. Evelyn ergueu o olhar, os olhos brilhando com uma estranha clareza. Você me acha perversa, disse ela suavemente. Mas ela era cruel. Ela brincava com as pessoas, as controlava. Chamava isso de dever. Eu apenas corrigi as coisas. Que eu teria me safado também se não fosse por você e sua... pequenas células cinzentas. Poirot a encarou por um longo momento, depois inclinou a cabeça. Não acho que você seja má, mademoiselle. Apenas perdida. O coração, quando ferido, comete crimes maiores do que a mente jamais poderia. Quando ela foi levada, o silêncio que se seguiu pareceu quase sagrado. Poirot permaneceu junto à lareira muito tempo depois de Graves ter partido, observando as cinzas subirem na luz tênue. O grande relógio bateu meio-dia, e o som ecoou pelos salões vazios como uma bênção. Ele murmurou para si mesmo. Vaidade, orgulho, ressentimento e amor. 4 cordas, todas tocadas pela mesma mão. Ai, humanidade, como você é hábil na tragédia. Lá fora, a neve começou a cair novamente. Suavemente desta vez, como se apagasse todos os vestígios do que havia acontecido. A neve continuou sua descida silenciosa pela tarde, flocos macios se acumulando sobre a pedra escura da mansão Frost, até que o mundo pareceu refeito em silêncio. A tempestade lavara o ar, deixando tudo calmo demais, puro demais, como se a própria casa buscasse ocultar a corrupção que testemunhara. Poirot estava no vestíbulo quando o carro do inspetor Graves partiu, levando Evelyn Blake sob escolta. Observou até que o som do motor se dissipasse na brancura. Então fechou a porta suavemente, suas mãos enluvadas demorando-se por um instante na maçaneta de latão. Atrás dele, a casa estava quase vazia. Os convidados tinham ido embora. Os criados se moviam silenciosamente, como se temessem perturbar fantasmas, e o grande salão que outrora ecoara com risos e música, agora só tinha o tic-tac fraco do relógio.
Poirot se virou para a substituta de Pritchard, uma das criadas mais jovens, e pediu que lhe trouxessem chá na sala de estar. Caminhou lentamente até lá, cada passo deliberado, sua mente repassando a sequência dos últimos dias. Ele encontrou o inspetor Graves já lá, com o casaco desabotoado, a expressão cansada, mas satisfeita. Bem, Poirot, disse ele, está tudo resolvido agora, não é? Não é sempre que temos um caso em que todos confessam no final. Não posso dizer que vou esquecer este. Poirot esboçou um leve sorriso, embora não houvesse triunfo em seus olhos. Ah, meu amigo, como é humano acreditar que a confissão põe fim a tudo. Mas não é o fim que vemos, apenas a consequência. Ele afundou em uma poltrona, com as mãos delicadamente cruzadas sobre os joelhos. Lady Constance era uma mulher orgulhosa. Ela moldou seu mundo como desejava, ordenado, elegante, preciso. Mas esqueceu-se do perigo de moldar a vida dos outros. Eles se quebram, sim, e quando se quebram, caem sobre você. Graves grunhiu sentando-se na cadeira em frente. Você sempre faz parecer filosofia. Para mim é bem simples. Ganância e orgulho. Os mesmos velhos motivos. O bigode de Poirot se contraiu em divertimento. Talvez. Mas até a ganância se disfarça de muitas maneiras. Havia ganância por afeto, por aprovação, por reconhecimento. Mademoiselle Evelyn não desejava apenas dinheiro, mas validação. Ela queria que sua tia a visse como igual, não como uma criança. Quando isso lhe foi negado, bem, ela conquistou a igualdade com as próprias mãos. Graves balançou a cabeça. É uma coisa fria, assassinato premeditado. Eu quase preferiria um crime passional. Pelo menos esse queima rápido e se apaga. Sim, concordou Poirot em voz baixa. A paixão se consome, o cálculo perdura, envenena a alma mesmo depois do ato consumado. A criada voltou com o chá, colocando a bandeja diante deles. Poirot agradeceu-lhe em voz baixa e serviu-se para ambos. Veja, meu amigo, disse ele, cada elemento deste caso foi um reflexo da própria Lady Constance, uma imitação de sua ordem. O assassinato foi simétrico, controlado, cronometrado à meia-noite em ponto. Foi a homenagem suprema e a rebeldia suprema. Graves tomou um gole de chá, lançando um olhar para a janela congelada. E o que você acha que será da senhorita Blake? Poirot fitou o fogo por um longo momento antes de responder. Isso depende da misericórdia dos homens. A lei só verá o assassinato. Não verá os anos de opressão que o geraram. Mas a vida, ela lhe retribuirá na mesma moeda. Isso, creio eu, será castigo suficiente. Um pedaço de lenha estalou bruscamente na lareira, espalhando faíscas. Os olhos de Poirot se ergueram para ela, pensativos. Sabe, meu amigo, houve um momento muito breve, em que ela poderia ter se afastado. Se a tia tivesse dito uma palavra gentil, se tivesse mostrado seu coração em vez de seu orgulho, esta casa não estaria tão silenciosa agora. Graves deu um suspiro baixo. É estranho pensar como algo tão grandioso quanto a mansão Frost pode esconder tanta miséria. Faz a gente se perguntar o que se esconde por trás de outras portas imponentes. Poirot assentiu com a cabeça. De fato, toda casa esconde um teatro de máscaras. O truque, inspetor, é ouvir os silêncios entre as palavras, os gestos entre os sorrisos. Eles falam mais alto que confissões. O inspetor se levantou, espreguiçando-se. Bem, imagino que você queira voltar para Londres. Eu cuidarei da papelada e dos relatórios. E Poirot... Ele hesitou, coçando o queixo sem jeito. Você estava certo o tempo todo. Todas as vezes que pensei que você estava perseguindo sombras, você estava apenas seguindo a luz do ângulo certo. Poirot inclinou a cabeça com falsa solenidade. Obrigado, meu amigo. Às vezes é preciso atravessar as sombras para enxergar a forma da chama. Graves deu uma risadinha suave e saiu, deixando Poirot sozinho mais uma vez. Por um longo tempo, ele permaneceu imóvel. O fogo ardia baixo, a luz da neve se movendo sobre o tapete enquanto o dia decaía. Seus pensamentos não se detinham na culpa, nem mesmo na justiça.
mas na estranha simetria da tolice humana, a maneira como o orgulho e o amor, duas forças tão opostas, podiam se entrelaçar até que a morte as desatasse. Ele finalmente se levantou e foi até o jardim de inverno. Estava limpo desde a noite terrível, mas o leve perfume de lírios ainda persistia. Poirot caminhou até a janela onde Lady Constance havia caído, e ali, no parapeito, notou algo brilhando fracamente à luz, um pequeno broche de pérola, meio escondido na ranhura da moldura. Ele o pegou com cuidado, girando-o entre os dedos. Uma lembrança lhe veio à mente. O vestido de Evelyn da noite do baile, adornado com pérolas no ombro. Faltava uma. Ele sorriu levemente, não de surpresa, mas com aquela satisfação serena que surge quando a última imperfeição de uma pintura é finalmente corrigida. Até na confissão, murmurou. A verdade deixa sua assinatura. Colocou o alfinete no parapeito da janela mais uma vez e se afastou. Lá fora, a luz desvanecia-se num dourado pálido. Poirot tirou o chapéu e o casaco do cabide, alisando cada dobra com a precisão habitual. Ao pegar nas luvas, os seus olhos pousaram no grande relógio do hall. O pêndulo oscilava com um ritmo infalível, à medida constante do tempo restaurada. Observou-o por um instante. Depois acenou com a cabeça para si mesmo. A ordem regressa, disse ele suavemente. O caos já teve a sua hora. A carruagem esperava no portão, as rodas já rangendo na neve. Poirot saiu para o frio, sua respiração formando uma pequena nuvem à sua frente. Parou apenas uma vez, olhando para trás para a mansão. Suas janelas brilhando fracamente no crepúsculo, seus segredos agora em repouso. Quando falou, seu tom era de reflexão serena, não de triunfo. No fim é sempre a mesma coisa, disse ele. O assassinato começa não na mão, mas no coração. E o coração é o mais perigoso dos detetives. Ele descobre tudo, até mesmo o que desejamos esquecer. Ele entrou na carruagem, a porta fechando-se suavemente atrás dele. À medida que os cavalos avançavam, a grande casa foi desaparecendo na brancura, até se tornar nada mais que uma silhueta contra a neve, um monumento ao orgulho, a paixão e a justiça precisa e implacável de Hercule Poirot. O trem de Gloucester para Londres balançava suavemente enquanto atravessava uma paisagem coberta de neve. Poirot estava sentado sozinho no canto da cabine de primeira classe, sua mala cuidadosamente guardada, as luvas dobradas no colo. A paisagem rural deslizava diante de seus olhos em tons silenciosos de branco e cinza, mas seus olhos, embora fixos na janela, nada viam. Estavam voltados para dentro, absortos em pensamentos. Assim terminou como todas as coisas devem terminar, com a verdade revelada, a ordem restaurada e a tragédia completa. E, no entanto, Poirot, que prezava a ordem acima de tudo, sentiu uma leve pontada de melancolia. Ele havia resolvido o enigma. Aliás, havia resolvido 3, mas não havia triunfo nisso. A morte de Lady Constance Whitmore fora menos um crime de ódio do que de simetria, o ato final de um drama familiar onde todos os corações erraram. Uma voz suave rompeu seu reflexo. Monsieur Poirot? Ele ergueu os olhos. Um condutor estava respeitosamente próximo, oferecendo uma xícara de chá. Poirot aceitou com uma pequena reverência. Merci, monsieur. São os pequenos confortos, entende, que restauram o equilíbrio da mente. Quando o homem partiu, Poirot recostou-se, bebendo em silêncio. Pensou em Evelyn Blake, não na mulher fria e calculista que envenenara a tia, mas na criança assustada que vira em sua confissão. Sua culpa fora precisa, quase artística, e, no entanto, por baixo dela persistia uma fome desesperada de amor. Ela escrevera seu crime como sua tia organizaria os lugares à mesa para um jantar, com elegância, com lógica, com perfeito controle. Ele suspirou baixinho. Ah, que curioso, murmurou. A simetria de tudo isso. Lydia, a advogada, busca preservar. Pritchard, o criado, vingar-se. E Mademoiselle Evelyn escapar.
cada um acreditando estar justificado. E, no entanto, cada um agindo apenas por orgulho. Ele sorriu levemente, recordando as últimas palavras de Lady Constance. Não confie nas aparências. De fato, as aparências encobriam tudo em Frost Manor. Devoção que era ressentimento, respeito que era medo, amor que era fome. Mas, sob as maneiras refinadas e as bandejas de prata, as paixões da humanidade fervilhavam desenfreadas. Ele tirou um pequeno caderno do bolso e começou a escrever, a caneta movendo-se com rapidez e precisão. Seus pensamentos fluíam não como relatórios para a polícia, mas como reflexões para si mesmo, uma ordem mental privada. O caso em Frost Manor demonstra mais uma vez que o maior dos mistérios é a motivação humana. O assassino sempre busca disfarçar o coração sob a razão. Mas a razão é um disfarce frágil. Lady Constance buscava controlar o amor. Sua sobrinha buscava dominá-lo, e em sua luta, ambas o perderam completamente. Ele fez uma pausa, batendo a caneta na página, e então continuou. Evelyn Blake enfrentará a justiça, sim, mas ela merece mais compaixão do que condenação. O orgulho a cegou, o amor a desesperou e o intelecto lhe deu os meios. Essa combinação é sempre fatal. O ruído rítmico do trem pareceu lhe agradar. Ele fechou o caderno e olhou pela janela mais uma vez. A neve havia diminuído, e os campos apareceram brilhando levemente sob o sol de inverno. Algumas casas de campo fumegavam tranquilamente à distância, e o azul tênue do horizonte prometia Londres adiante. Poirot sorriu levemente, não com satisfação, mas com aquela rara serenidade que acompanha a clareza. Pelo menos, sussurrou ele. A simetria novamente. A porta do compartimento abriu-se de repente e o inspetor Graves entrou, sacudindo a neve do casaco. Não esperava vê-lo aqui, Poirot, disse ele alegremente. Pensei que já tivesse voltado para o seu precioso apartamento. Poirot ergueu os olhos com um leve divertimento. Ah, Inspector, o senhor também retorna à cidade. Vejo que a justiça é rápida. Graves deu uma risadinha sentado em frente a você. A papelada não espera por ninguém. Pensei em ver como você estava. Você parecia, bem, mais quieto do que o normal quando saímos da mansão. O olhar de Poirot suavizou-se. Não se pode alegrar com a desgraça alheia, meu amigo. Admiro o enigma, sim, mas lamento as peças. Não acha? Graves coçou o queixo. Talvez. Mas não se pode consertar o que já está quebrado. Poirot assentiu com a cabeça. Não, mas pode-se descobrir por que se quebrou, e nisso reside a compreensão. Se há incompreensão, a punição é vazia. O inspetor sorriu com amargura. Você e suas filosofias. Mesmo assim, vou dizer uma coisa. A mansão Frost não verá outra festa por um bom tempo. O olhar de Poirot voltou-se para a janela. Não, talvez não. Mas algum dia outros voltarão a dançar lá. Ela esquece o mundo com muita facilidade. Ele então se calou e Graves respeitou isso. O trem continuou seu ritmo constante, e a paisagem rural deu lugar a vilarejos, depois a cidades e, por fim, a esfumaçada expansão de Londres. Ao chegarem a Paddington, Poirot recolheu seus pertences com meticuloso cuidado. Cada luva alinhada, cada vinco alisado, cada gesto preciso. De volta às suas células cinzentas, é? Disse Graves, levantando-se. Ah, sempre, respondeu Poirot com um sorriso. São os únicos companheiros que nunca enganam. Eles se despediram na plataforma com reverências cordiais. Poirot caminhou pela estação, o ruído da cidade crescendo ao seu redor como uma maré que retorna. O caso havia terminado, mas seu eco persistia. Vozes, rostos, o leve aroma de lírios que se recusava a desaparecer. Ele se lembraria de Frost Manor, não como um triunfo, mas como uma lição. Que a linha entre o amor e a crueldade é tão tênue quanto um fio de seda, e tão fácil de romper. Lá fora o céu estava clareando, um tênue sol de inverno brilhando pálido sobre os telhados. Poirot fez uma pausa, olhando para cima.
sua respiração formando espirais no ar. A ordem, murmurou ele, foi restaurada. Contudo, no coração do homem sempre haverá um pouco de caos. É a nossa tragédia e o nosso encanto. Dito isso, ajeitou o chapéu, endireitou os punhos da camisa e entrou na movimentada rua de Londres, sua pequena figura precisa e serena em meio ao fluxo incessante da vida. E embora deixasse Frost Manor para trás, seus ensinamentos o seguiam silenciosamente, incorporados ao ritmo cuidadoso de sua mente. Mais um mistério resolvido, mais um lembrete de que, sob a neve da civilidade, a natureza humana